A poupança bateu recorde negativo em 2023. Foram mais saques que depósitos, que representam um rombo de 66 bilhões de reais. Mas qual é o motivo disso? Esse é o tema de hoje da nossa pausa do café com a economista Josi Gomes. Josi está aqui com a gente. Olá, bom dia, bem-vinda. O que isso significa? Muita gente acha que a poupança realmente não vale mais a pena. É isso mesmo? Qual é a sua visão enquanto economista, técnica, estudiosa do assunto? Bem-vinda. Bom dia, Douglas. Bom dia a todos. Isso tem um ponto bastante positivo para a população. Demonstra que a população está estudando mais também, né? Ou seja, entendeu que a poupança não oferece uma rentabilidade tão interessante e tem buscado outras formas de investimento, Douglas. Esse é o ponto mais positivo. E o ponto negativo? É que essa retirada não é bom para as contas do governo. Embora a população tenha destinado para um outro tipo de aplicação que envolve também o governo, que é o Tesouro Direto. Só para vocês terem uma ideia, quando você deposita R$1.000 na conta durante o ano, você vai ter uma rentabilidade de 6,3% aproximadamente ao ano. Então é muito pouco. Você vai ter um rendimento de aproximadamente R$88. Quando você aplica esse mesmo valor no Tesouro Direto, na Selic, você tem um rendimento de R$137,50. Então, ou seja, quase o dobro. As pessoas têm tomado mais consciência, têm estudado um pouquinho mais, têm aprendido um pouquinho mais sobre educação financeira e têm buscado outras formas de investimento. Muita gente fala, eu prefiro investir na poupança, é pouco, mas é seguro. Os outros investimentos também são seguros, mas assim, tem risco, né? Tem uns que têm um risco maior, outro um nível de risco menor. Isso, além do risco, a poupança é um tipo de investimento, não é nem tão considerado um tipo de investimento, porque o rendimento é menor que a inflação. Então, quando a gente diz que esse rendimento é menor, significa dizer que você não ganhou. Você não está investindo, você pode né? até ter perdido. Você está guardando só. Exato. Então, não tem um rendimento significativo, que ultrapasse, às vezes, até a inflação. Então, é preciso observar isso, né? O que é interessante nessa condição? O que me rende mais? Você precisa conhecer um pouco mais. E por que é mais seguro ou não? Não é só uma questão de segurança, é uma questão de custo. Quando você aplica o seu dinheiro em outros tipos de investimentos, você paga impostos, você paga taxa de administração, tudo isso tem que ser observado e pesado. E você também tem que avaliar o seu perfil de investidor, né? Há aqueles investidores mais arrojados, há os mais moderados, aqueles que temem o risco, né? Não quer pôr em risco os seus rendimentos, seu tão suado dinheirinho. Então, faz isso com muita cautela. Para cada tipo de investidor, existe um tipo de investimento. Vamos lá, a população jovem, ela está investindo mais em outras coisas, preferindo outros investimentos do que a própria poupança, porque a poupança fica uma coisa muito mais assim, da minha geração para trás, né? História da segurança, da tranquilidade, e quem é mais jovem não, ele tem esse espírito mais ousado e fala, não, eu quero investir, quero ganhar mais, aí pesa os riscos, né? Mais ou menos, e mete a cara, e vai, né? A população mais jovem, ela tem mais acesso à tecnologia. Informação, né? Mais informação. Então, hoje, o Tesouro Direto, por exemplo, é um tipo de investimento que você faz usando uma plataforma do governo. Então, tudo é feito de forma online. Então, a população mais jovem tem toda uma facilidade de lidar com esse tipo de informação, busca, né, compreende com mais facilidade. Então, é por isso que eles têm buscado mais. Muita gente está em casa se perguntando por que a poupança rende tão pouco? Qual é a justificativa do governo? Porque, por exemplo, você deixou claro, né? Você pega R$1.000, coloca, ao fim do ano vai ter 80 e alguma coisa. Se esse mesmo R$1.000 é o contrário, você pega de empréstimo de um banco lá, você vai pagar o dobro e olhe lá. Por que a poupança rende tão pouco, Josi? Porque a poupança está atrelada à inflação e à taxa Selic. Então, são indicadores que vai equilibrando, né, esse rendimento. Então, como a inflação, por exemplo, a inflação na década de 80, né? Muito antigo, mas
esse rendimento chegava a 80%, 70%. Por quê? Porque a inflação ultrapassava os 80%. Então, quanto maior a inflação, maior o rendimento da poupança. Quanto menor a inflação, menor o rendimento da poupança. E inflação ninguém merece, né? É melhor. Já deu, né? É melhor que a inflação seja menor. Mas então, o indicado é conhecer o que existe no mercado. Não é nada de tão complicado. E essa questão da reserva, a poupança ainda é, Douglas, uma alternativa interessante para aqueles que começam a poupar, a economizar. Porque guarda o dinheiro aí com essa certa quantia, busca outros investimentos. É um bom exercício para quem quer começar a poupar. E aí você não vai mexer, porque se mexer, você perde lá o rendimento, né? Isso. Você vai se segurando, né? Se você ficar com esse dinheiro na carteira, Você gasta. Você gasta. Então, é um bom exercício para quem quer começar a poupar, guardar uma certa quantia e depois retira de lá e coloca num outro tipo de investimento. E para a gente fechar e ouvir mesmo de você, para quem tem uma graninha, quer investir, é conversar e buscar aquilo que você falou, né? Conhecimento sobre risco, né? Rentabilidade, quando você pode mexer, quanto vai pagar de imposto após os primeiros rendimentos começarem a aparecer, para aquela expectativa não se tornar uma grande frustração e uma dor de cabeça. Né? E, sobretudo, estar com as contas em dia, né? Não pagar juros, porque eu vou guardar dinheiro em detrimento do atraso das minhas contas, das contas de primeira necessidade ou qualquer outra. Não faça isso, porque a taxa de juros do cartão de crédito, de outros créditos, elas são muito maiores do que qualquer rendimento de qualquer investimento. Então, não vale a pena atrasar para guardar dinheiro para investir. Não faz sentido. Investir sim, mas se tiver tudo ok, não pagando juros de conta nenhuma, né? Exatamente. Essa é a dica? Essa é a dica principal. Então, valeu, Josi. Um beijo para você, boa semana e até a semana que vem, tá? Se Deus quiser, uma ótima semana a todos. Para todos nós. Esse foi mais um Pausa do Café.